O episódio começa em uma formatura do ensino fundamental, com os estudantes se despedindo, e em algum canto da escola tem um cara se declarando para a garota que gosta, e pede para ela namorar com ele. Ela, ouvindo isso, fica tocada, e diz que também gosta dele, dizendo que ele é animado, amigável e sincero, além de ser bonzinho com todo mundo, e por isso ela gosta dele, mas só de pensar em namorar com ele a deixa enjoada, e pede desculpas. A mina deixou o cara sonhar, mano. Ela estava indo tudo bem até ela falar que ele a deixa enjoada. Ela então, dizendo isso, sai daí correndo, e tudo desabou pra ele de repente. Ele achou que iria morrer com essa rejeição. Ele tomou um fora. A cena muda para seu amigo dizendo para ele se animar, para ele não fazer essa cara de fim de mundo. Seu nome é Ágil Rintaro, e agora ele está completamente acabado emocionalmente. Seu amigo, com isso, pergunta sua contagem de rejeições seguidas. Rintaro diz como ele pode perguntar isso para seu amigo de coração partido. Seu amigo, com um enorme sorriso, diz que é porque não irá mais vê-lo depois de hoje. Olha a felicidade dele ao falar isso, mano. Rintaro diz que com essa rejeição já foram 100 no total, e fala isso chorando. Seu amigo acha impressionante como seu psicológico aguentou se declarar depois de 99 rejeições, e dá pra ele o título de herói do flerte. Rintaro manda ele parar com isso, dizendo que ele não merece isso, já que ele só perde. Seu amigo, com isso, fica na dúvida, e pergunta, já que foram 100 vezes, que idade ele tinha em sua primeira declaração. Rintaro jamais vai se esquecer disso. Ele tinha 8 meses. O maluco nem sabia falar direito, mano. Rintaro, com isso, começa a se lamentar, dizendo que quer muito uma namorada. Seu amigo, ouvindo isso, não entende porque ele é tão rejeitado, dizendo que ele até que tem uma boa aparência, vai bem nos estudos e nos esportes, e é legal com todo mundo, além de ser popular com as garotas e garotos. Rintaro diz que isso já é demais, perguntando se ele está afim dele por acaso. Seu amigo então se manda daí, e diz para ele se cuidar, e não morrer no ensino médio, mesmo que seu recorde de rejeições aumente. Depois corta para ele em um santuário, implorando para o Deus do amor, para conseguir uma namorada no ensino médio e ser feliz como estudante. Nesse momento, alguém fala que está tudo bem, e do nada, aparece uma cabeça de um velho. Rintaro se assusta e pensa que ele está roubando as oferendas. O velho diz que é o deus desse santuário. Rintaro logo pensa que tipo de deus aparece assim. O velho, que se diz Deus, se levanta e solta suas asas, e diz para Rintaro que tudo irá ficar bem, que ele vai se esbarrar com uma garota gostosa de seu destino no ensino médio. Rintaro não entende isso. Está bom demais para ser verdade, e ao ouvir gostosa de seu destino, ele pensa em algo de comer, literalmente. O maluco encarnou Tokigou, mano, Kaneki em pessoa. O velho diz que essa pessoa é destinada, a pessoa que foi escolhida para ele ao nascer, seu par romântico ideal. Rintaro fica encantado ouvindo isso. O velho explica que quando almas gêmeas se encontram, eles sentem um choque passar pelo seu corpo, e a paixão surge na hora, e não conseguem resistir, como dizem, amor à primeira vista. Mas ele diz para Rintaro ter cuidado, porque só mulheres sentem isso instantaneamente, enquanto os homens vão gostando da pessoa aos poucos. Nisso, Rintaro fica repetindo tudo que o velho fica falando, e isso deixa o Deus pistolado. O maluco estava parecendo um papagaio. E voltando ao assunto, Deus diz que almas gêmeas são destinadas a se conhecer em um momento específico de suas vidas. Rintaro, ouvindo isso, questiona, dizendo que tem pessoas que ficam solteiras por toda a vida. O Deus explica, dizendo que existem aqueles que não têm alguém em seu destino, que aqueles que têm alguém em seu destino são pessoas de muita sorte. Enfim, Rintaro vai achar a garota de seu destino no ensino médio, e terá um romance feliz. O Deus confirma, e diz que além disso, durante o ensino médio, ele vai achar um total de 100 pessoas de seu destino. Não vai faltar opção para ele. Rintaro fica feliz com isso, e diz que se isso for mentira, vai tacar fogo nesse santuário. Um mês depois, ele está na cerimônia de admissão de seu novo colégio, e quando estava indo para a sala de aula, acaba se esbarrando com duas garotas. A lourinha manda ele olhar por onde anda, e a rosinha pede desculpas, e quando eles se olham, todos sentem um choque em seu corpo, assim como Deus havia dito. Elas se perguntam o que foi isso, sem entender, e ele pensa se esse choque que sentiu correndo por todo o seu corpo foi o que o Deus falou, e se pergunta se elas duas são as garotas que o Deus mencionou, suas almas gêmeas. Mas ele para de encarar elas, afinal elas não sabem de nada e podem o achar esquisito, e ele se levanta, perguntando se elas estão bem. Elas se assustam com isso e ficam todas vermelhas, mas as duas já estão interessadas no cara, e a Rosinha percebeu isso e já parte para o ataque. Ela se joga no chão, fingindo que torceu o pé, e olha para ele todo elegante, perguntando se ele pode levá-la até a enfermaria. O maluco, vendo isso, começa a chorar, se desculpando, e se acha uma pessoa horrível por machucar sua magima logo de cara. A mina, vendo ele assim, fica caidinha por sua gentileza. A lourinha, vendo toda essa situação, decide agir também, fingindo que torceu o pé também, e diz que não está fazendo isso só para se apoiar nele. Essa daí é o que chamamos de tsundere.
irei. Nisso, Rentaro começa a se bater, se considerando uma ameaça ambulante por ter machucado suas duas almas gêmeas. As garotas vendo isso se assustam e se levantam na hora. E Rentaro, vendo elas levantadas, pergunta o que aconteceu e seus pés. Elas percebem isso, então voltam a fingir. Ele então finalmente vai levar as garotas, mas está parecendo que é ele o ferido aí. Mas as minas não estão nem aí. A Rosinha já se joga nele e a Lourinha vai junto também, e se agarram nele forte. E nosso guerreiro se pergunta se isso é real. As minas estão coladas nele igual chiclete. Depois disso, ele diz que se chama Ajo Rentaro, da sala 14, e pergunta o nome delas. A Lourinha se chama ainda Karane, também da sala 14, e a Rosinha se chama Hanazuna Kare, também da sala 14. Todos estão na mesma sala. Nesse momento, umas garotas estão passando e falando da simpatia de amor da escola. Tem um campo com trevos rosas no pátio. Se a pessoa se declarar dando o trevo de 4 folhas achado lá, é certeza que vai conseguir namorar. As meninas, escutando isso, ficam interessadas e saem daí correndo dizendo que tinha algo para fazer. E Rentaro pergunta de seus pés. Elas nem se importam mais de fingir já. E o primeiro dia de aula chega ao fim. E Rentaro só foi embora 4 horas depois, porque ficou ajudando o sensei a achar suas lentes de contato. Ele queria ter falado com as garotas depois da aula, mas perdeu o momento certo para isso. Pelo menos foi isso que ele pensava. Quando ele olha pela janela, vê as meninas tentando achar o trevo de 4 folhas, e se pergunta se elas estão fazendo isso desde o fim da aula, há 4 horas. E ele, olhando para ela se esforçando tanto assim, se pergunta se isso é para ele, e pensa que não pode só ficar olhando. Então vai lá buscar umas bebidas. Logo ele chega na Lourinha, perguntando se está muito difícil de achar o trevo de 4 folhas. Ela fica envergonhada quando vê ele, e diz que não estava procurando, só ficou apertada e foi dar um mijão no mato. Ela está tentando esconder a vergonha, mas só está piorando. Rentaro então pergunta onde está a Kari. A Lourinha diz que ela estava aí agora mesmo, que deve ter ido ao banheiro. Daí ele oferece um suco para ela, e ela fica toda vermelha e sem jeito. Rentaro com isso pensa que deve estar incomodando, afinal eles acabaram de se conhecer. Ela então aceita, dizendo que ele é tão nojento que dá vontade de vomitar, mas vai aceitar porque senão é um desperdício. Bom, ele fala que já está tarde, que seria bom ela ir para casa. Ela diz que já estava indo, mas antes de ir, ela o agradece, toda vermelha de vergonha. E foi aí que nosso guerreiro percebe que ela é um tsundere e fica corado. E quando a Lourinha vai embora, a Hanazuna aparece, e então ele dá um suco para ela também. A mina com isso pensa rápido, e diz que não consegue beber uma lata sozinha, e pede para ele beber metade, porque assim ela pode ter um beijo indireto com ele de forma bem natural. Porém ele já esperava isso, e trouxe uma latinha menor, de 190 ml. Mesmo assim a mina faz um cálculo doidão, dizendo que não consegue tomar tudo, e explica que ele vai ter que beber 15 ml porque ela só consegue beber 175. Ela então bebe os 15 ml, e a mina fica toda feliz com isso. E quando ele dá o resto da bebida para ela, ele percebe que isso seria um beijo indireto, mas a Hanazuna fica tão emocionada em fazer um beijo direto com ele que acaba derrubando o suco todo no chão, e fica muito mal por isso, se lamentando como se fosse o fim do mundo. Rentaro, vendo ela assim, chega nela e oferece seu lenço. A mina com isso se emociona e pega em sua mão, e se declara dizendo que o ama e pede para namorar com ele. Ela diz que pode ser muito repentino, mas ela sente que se apaixonou assim que viu ele, e ela também percebeu que não é a única que gosta dele, e poderia se arrepender se não falasse agora. O maluco fica emocionado ouvindo isso. Ele nunca recebeu uma declaração de uma garota antes, e fica muito feliz, chorando de felicidade. E na hora que ele vai falar que aceita, a Lourinha aparece aí, derrubando um monte de latinhas de suco. Rentaro pergunta para que esse monte de suco. Ela diz que não queria agradecer nem nada, e não pegou todos esses sucos só por não saber o sabor que ele gosta. Mas Rentaro sabe que ele é um tsundere e percebeu sua intenção. A Lourinha então fica pistolada, porque a Hanazuna queimou a largada partindo para cima dele antes dela. A Hanazuna se faz de sonsa sem entender do que ela está falando, dizendo que nem sabia que ele gostava dele também. Rentaro, ouvindo essa conversa, fica todo vermelho. A Lourinha com isso se vira e diz que não é como se ela gostasse dele. Sei. Mas já é tarde demais para ela falar isso. Rentaro já percebeu. A Lourinha então diz, se ele quiser muito, pode até namorar com ele e tal, mas não é isso que ela quer dizer. E com muito esforço e dificuldade, ela se declara para ele, dizendo que também gosta dele, e pede para namorar com ele. Rentaro com isso fica todo vermelho e paralisado, e Endo e Hanazuna vão em sua direção, e pergunta qual delas ele vai namorar. Ele com isso pede um tempo para pensar e vai responder amanhã. E em casa, ele está desesperado porque ele não consegue se decidir qual das duas escolher. Ele tem até amanhã para responder e não sabe o que fazer. E então vai falar com Deus. As duas são almas gêmeas, então ambas serão a opção ideal, não tem como escolher. Rentaro então pergunta o que as pessoas fazem quando se esbarram com duas almas gêmeas de uma vez, assim como ele. O Deus
diz que normalmente cada pessoa só tem uma alma gêmea. Hentaro com isso fica sem entender. O Deus então explica que houve um acontecimento especial bem no dia em que ele nasceu, e isso fez com que ele, o Deus do amor, cometesse um erro terrível. Hentaro pergunta o que aconteceu. O Deus conta que na sexta-feira estava assistindo TV enquanto ainda estava em serviço, e gostou muito do filme e o avaliou com 100 pontos, e acabou preenchendo o negócio errado na papelada de Hentaro com 100 almas gêmeas. Hentaro com isso fica muito mal. Se ele tivesse só uma alma gêmea, ele estaria feliz sem ter que refletir tanto. E Deus diz que tem uma coisa ainda mais difícil para dizer. Quando uma pessoa acha sua alma gêmea, eles podem se amar e ser felizes, mas se isso não acontecer, acontece algo terrível. Elas morrem. Ter uma alma gêmea é uma bênção. Afinal, você usa toda a sorte de sua vida para achá-las. Por isso, se alguém deixar essa felicidade escapar, só lhe resta infortúnios. Ou seja, se ele escolher sair apenas com uma delas, a garota que não foi escolhida irá morrer. Depois dessa, Hentaro não pode mais escolher agora, e não sabe o que fazer. E na volta para casa, Hentaro está doido já, pensando no que irá fazer. E se acalma e pensa em um plano. Seu plano é rejeitar as duas, e depois ir falar com cada uma dizendo que aceita namorar com ela, mas é para ficar no sigilo. Assim ele pode namorar as duas sem que elas saibam, e pode salvar as duas de morrerem. No dia seguinte, ele vai falar com as duas, e chega todo detonado para falar com elas. Elas então perguntam como ele vai responder as declarações. Ela então se agacha e fala que quer namorar com as duas. A lourinha acha isso um absurdo e pergunta que papo é esse. Ele diz que sabe que isso é maluquice, e pensa quando teve aquele plano de namorar com as duas sem que elas saibam. Ele começou a se debater percebendo que era um idiota. As duas se esforçaram tanto para revelar seus verdadeiros sentimentos, e ele sabe mais que qualquer um. Quanta coragem tem que ter para se declarar para alguém. Existe o que pode e o que não pode. Então ele decide ser honesto com seus sentimentos. Ele diz que não conseguia decidir, porque gosta demais das duas, e não podia escolher uma só. E continua, dizendo que não vai machucar elas mesmo estando com as duas, que vai dar tudo de si para fazer as duas felizes. E se declara para elas, pedindo as duas em namoro. Mas a lourinha continua achando isso um absurdo de namorar com duas ao mesmo tempo. Nesse momento ele puxa um trevo de 4 folhas rosa, e ainda por cima 2. As minas passaram 4 horas e não tinham achado nada, e perguntam como ele conseguiu. Ele então diz que ligou ontem para o sensei e passou a noite toda procurando por eles. A lourinha, se achando inteligente e sabe tudo, diz que ele deve estar fazendo isso na tentativa de dizer que se importa com as duas. Mas mesmo assim, ela jamais vai aceitar essa canalice de ficar com as duas. Hentaro se desculpa todo fofo e diz que não é isso. A lourinha fica pistolada e pergunta o que foi então. E a Nazano segura ela dizendo para ela ficar calma. Hentaro então diz que elas estavam se esforçando tanto para achar isso. Então ele pensou que se declarasse dando isso, ele as deixaria feliz. Ele fala isso todo fofo, que as minas vão ao nocaute, saindo sangue e tudo. A Nazano com isso aceita que ele tenha mais uma namorada. A lourinha vendo isso pergunta o que ela está dizendo, esta louca mulher. A Nazano diz que não aguenta mais de tanto que ama ele, e não consegue mais imaginar se apaixonando por uma pessoa diferente. E chega nele, dizendo que perto de uma rejeição, ele ficar com mais um detalhe bobo. Então pede para ele cuidar muito bem dela a partir de agora. A lourinha vendo isso não quer perder, e vai até ele também, dizendo para ele cuidar dela também, que ela não vai perdoá-lo se ele não a fizer feliz. Ele então promete dizendo que irá fazer as duas felizes, e assim começa a vida de Harem do Hentaro. Mas não podemos esquecer que ainda faltam 98 almas gêmeas por aí. O que será que ele vai fazer? Vai deixar as 98 para morrer ou irá aceitar todas assim? E assim termina o episódio.